Olá, amados, tudo bem? Aqui é o pastor Fabiano. Estou passando aqui rapidamente para deixar uma mensagem de Deus para o seu coração, ok? Espero que nesse exato momento você pare tudo o que estiver fazendo e preste atenção naquilo que o Espírito de Deus vai ministrar ao seu coração. Bem rapidamente, abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 16, amém? Na minha Bíblia, no versículo 16, está escrito assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Continua dizendo a palavra: por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, diz o Pai. E serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Amém? Eu estava agora há pouco auxiliando um amado irmão, um diácono da Bahia, e eu aqui do Rio de Janeiro estava dando alguns conselhos para ele e desejando ser útil para que a vida dele possa ser cada vez mais um jardim regado. Então, dentro de algumas palavras que eu conversei com ele, eu gostaria de conversar com vocês aqui também. Então, a Bíblia Sagrada aqui nesse momento, amados, está falando sobre que nós não devemos ter comunhão com os incrédulos. A Bíblia também está dizendo, nesta mesma passagem, falando sobre o ministério da reconciliação, a abnegação de Paulo em seu ministério. Esta passagem também está falando sobre instante exortação à santidade. Então, é muito importante para que as promessas de Deus se manifestem em nossa vida, que nós estejamos alinhados a Ele em carne e em espírito. E então, por causa disso, nesse exato momento, eu venho trazer uma palavra de Deus para você. Bom, na versão corrigida diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia pode haver entre Cristo e Belial? Veja bem, amados, o Senhor está fazendo um alerta. Não pode haver uma mistura. Visto que não és também nem quente e nem frio, és morno, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Estou a ponto, estou perto. Então o nosso Deus, ele não quer que nós mantenhamos e permitamos uma contaminação da carne e do espírito. Há muitas promessas, e todas essas promessas estão registradas no Antigo Testamento. Promessas de tomar posse da terra prometida, promessas de sermos cada vez mais fortalecidos, promessas de entrarmos nessa porta, ou nessa terra que mana leite e mel. Então você que me assiste neste momento, entenda: existe uma santificação que ela não pode ser desprezada. Embora muitas pessoas muitas das vezes carreguem uma unção de Deus, elas podem ter muita dificuldade em ministrar. Por quê? Porque Deus é santo. E se Deus é santo, nós precisamos também manifestar esse mesmo nível de santidade. Precisamos também manifestar esta proximidade que os querubins têm com o trono de Deus. Nós precisamos nos manter ali, perto do altar, perto da glória, perto do trono. Então, a palavra vai dizer aqui, no capítulo 7, versículo 1 o seguinte: ora, amados, pois que temos tais promessas. Então, veja bem, há promessas de Deus na sua vida que elas precisam se manifestar. Eu não estou falando de promessas que podem se manifestar. Não, eu disse que elas precisam se manifestar. Porque Deus, quando te chama, Ele faz uma promessa para si próprio que vai cumprir a sua palavra na tua vida. Então, Paulo vai escrevendo dizendo, trazendo a revelação espiritual que você está recebendo agora. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação. Aperfeiçoar a santificação é um mandamento de Deus para nós. Aperfeiçoar a santificação é um mandamento do Espírito de Deus. É um mandamento de Jesus para a nossa vida. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, quando nós temos o temor de Deus aguçado, nós não tomamos atitudes escabrosas, nós não nos manifestamos de maneira equivocada,
quando nós estamos na comunhão com Deus, a gente segura a língua, a gente trava, a gente não fala palavras de baixo calão, a gente também não usa palavras torpes, a nossa mente está afiada com Deus, os nossos pensamentos estão afiados na palavra, nós não nos curvamos nem por um segundo para as coisas do mundo, permanecemos na palavra, sim, sim, não, não. Então veja bem, dentro desse contexto, esta palavra está dizendo que Jesus é o santuário verdadeiro. Esta palavra está dizendo que no Antigo Testamento o lugar de habitação de Deus com o seu povo, amados, era o tabernáculo. E mais tarde tornou-se então o templo de Salomão. Mas veja bem, quando Cristo veio, ele era em si mesmo o verdadeiro templo. E hoje esse verdadeiro templo está dentro de nós, que é o seu coigual, o Espírito Santo. Então, quando Cristo veio, ele era em si mesmo o verdadeiro templo ou lugar de habitação de Deus. Então, nós somos lugar de habitação de Deus. Então, precisamos manifestar a mesma essência de Deus. Precisamos manifestar o mesmo temor que os profetas do passado tiveram. Precisamos manter dentro de nós um sentimento e um coração aguçado para o amor aos nossos irmãos, para facilitarmos a vida do nosso próximo de alguma forma, sermos canal de bênção de alguma forma, mortificando as obras da carne, mortificando os pensamentos que são contrários à natureza de Deus. Veja bem, se Deus ele é justo, você precisa ser justo. Se Deus é reto, você tem que ser reto. Se Deus é santo, você tem que ser santo. Para que a unção de Deus se manifeste, quebre jugo, libertemos pessoas, possamos ministrar cura divina sobre pessoas, pregar a palavra com excelência, precisamos nós estarmos, antes de mais nada, libertos. Então, amados, em nome de Jesus, nós não podemos, de forma alguma, adulterar a palavra de Deus. Nós precisamos nos manter firmados na promessa. Diga glória a Deus. Então, se você nesse momento recebe, entende que essa promessa de Deus, eu não sei o que é a promessa de Deus para você, mas na sua mente deve haver um pensamento de uma promessa. Eu sei quais são as minhas promessas. Então, pois que temos tais promessas, ou seja, as do Antigo Testamento, purifiquemo-nos. Então, nós devemos desempenhar um papel ativo e vigoroso na santificação. Filipenses 2,13 diz: desenvolvei a vossa salvação com santificação, com temor, com tremor. Essa é a palavra que Deus tinha para liberar sobre a sua vida neste momento. Que a graça e a paz do Senhor te envolva. Aqui é teu amigo, teu servo, Pastor Fabiano, passando para edificar a sua vida. Amém? Ministério Roque Lohim, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Graça e paz. Deus te abençoe. Shalom.